Fundamentos da Comunicação Não Violenta com o Dr. Marshall B. Rosenberg. Parte 3. Ouvir os outros com empatia. Há apenas duas coisas que os seres humanos estão sempre a dizer: por favor e obrigado. E é só isso que todos os seres humanos estão sempre dizendo. O problema é, as pessoas que falam chacal aprenderam a dizer por favor de uma forma suicida. Pensem nisso por um momento. O que mais os seres humanos estão sempre a dizer? Exceto, por favor, estás a comportar-te de uma maneira que não estás a atender às minhas necessidades. Ou, as minhas necessidades não estão a ser atendidas por qualquer outra coisa. Poderias, por favor, fazer isto para atender às minhas necessidades? Precisamos saber como dizê-lo para sobrevivermos no mundo. Quando as nossas necessidades não estão a ser satisfeitas, precisamos de saber como dizer por favor, de uma forma que faça com que seja agradável para as pessoas dar-nos isso. Tudo bem, esta manhã aprenderam como fazer isto. Aprenderam exatamente como dizer o que estão a sentir e a necessitar, e a fazer um pedido claro. Certifiquem-se de que não saem palavras de vossa boca que impliquem que as outras pessoas estejam a ser incorretas. Façam tudo o que puderem para promover nas pessoas a confiança de que quando fazem um pedido, é um pedido e não uma exigência. E isso aumenta a probabilidade de elas virem a gostar de vos dar. Então, estudamos isso esta manhã. Agora, a outra metade do processo é como receber de outras pessoas o que está vivo nelas e o que estão elas a necessitar para tornar a vida maravilhosa. E como receber isso sem ouvir qualquer crítica ou exigência? Apenas ouvir o que está vivo nelas. E precisamos de aprender como fazer isso, mesmo quando estas pessoas estão a dizer por favor, dessa forma estranha em que fomos educados a dizer por favor. Sabem, todos vocês estiveram a falar perfeitamente girafa durante cerca de 1 ano. Por isso, o que vos estou a ensinar agora não é realmente uma segunda língua. É, na realidade, a vossa primeira língua. Estou a trazer-vos de volta à vida, à natureza, à vossa primeira língua. Então agora, a segunda metade. Como respondermos um por favor de um chacal quando o chacal está a expressar o por favor desta maneira? O seu problema é que você é muito... Isso é por favor. Essa pessoa está a sofrer. Essa pessoa tem uma necessidade que não está a ser satisfeita. E não é triste que elas só conheçam essa maneira de requerê-la? Não é trágico para esta pessoa? Estar a dizer por favor de uma forma que quase garante que não vai conseguir o que querem, ou se conseguirem, vai ser motivado por medo, culpa ou vergonha. E vocês vão pagar por isso. Como é triste ser educado desta maneira. E agora, claro, será ainda mais triste se quando a pessoa disser por favor desta maneira, não ouvirem o por favor, ouvirem uma crítica. É quando temos guerra. Uma pessoa em sofrimento faz o seu melhor para expressá-lo. A pessoa do outro lado ouve uma crítica. Deixem-me dizer-vos o que a pessoa em que estiveram a trabalhar esta manhã, todas as mensagens que ouvi relatarem, o que previram que elas poderiam responder, aqui está o que ouvi a pessoa a dizer. Ouvi a pessoa com quem estavam a falar responder-vos isto. Estou a sofrer. Tenho uma necessidade que não está a ser satisfeita. Está bem? Isso é o que a pessoa estava a dizer na mensagem que escreveram. Estou a sofrer porque uma necessidade minha não está a ser satisfeita. Agora ouçam isso. Coloquem as orelhas de girafa e digam isto de volta à pessoa. Estás a se sentir... E adivinhe o que essa pessoa está a sentir quando diz o que disse. Porque estás a necessitar de... E adivinhe qual é a sua necessidade. Estou a pedir que voltem à mensagem que previram que poderiam receber de volta. Quero que imaginem que a pessoa realmente vos diz isto. E agora, se tiverem as orelhas de girafa, esta será a vossa reação. Está a se sentir... Adivinhe o seu sentimento. Porque estás a necessitar de... Adivinhe a sua necessidade. Com orelhas de girafa, tudo o que podem ouvir são sentimentos e necessidades. Não conseguem ouvir nenhuma crítica.
Há alguns anos atrás, estava a trabalhar com um grupo de mulheres na vida religiosa. E elas tinham um conflito há cerca de 15 meses, que estava a criar grande desconforto dentro da sua comunidade. E pediram-me que as ajudasse a resolver isto. E eu sugeri que começássemos a expressarem as suas necessidades. Que necessidades vossas não estão a ser satisfeitas nesta situação? E depois da segunda palavra, a primeira a falar, pude perceber que, após 15 meses, não só não tinham sido capazes de resolver o problema, mas porque estava a causar desconforto crescente. Alguém consegue adivinhar qual foi a segunda palavra? Mas qual foi a segunda palavra? A primeira foi eu. Penso, sim. Assim que ouvi a segunda palavra, pude perceber por quê. Notem que a minha pergunta foi: que necessidades vossas não estão a ser satisfeitas? E em vez de uma resposta, obtive eu penso. Soube imediatamente problemas. E aqui está o que o resto da mensagem dizia. Penso que se queremos seguir a vida religiosa, devemos levar a sério os nossos compromissos e vestirmos-nos de forma adequada. Vem, perguntei por uma necessidade. Isso foi o que obtive. E depois, outra irmã disse: Irmã, concordo, mas eu penso... Estão a ver? 15 meses. Qual era o problema? O problema era usar roupas tradicionais ou não. Era este o problema. 15 meses não foram suficientes para resolvê-lo. Na verdade, grande desconforto desses 15 meses, a comunidade estava dividida. Mas perguntei o que estão a necessitar e obtive pensamentos. Estão a ver? Então levei algum tempo para ensiná-las a nunca ouvir os pensamentos. Não ouvir os pensamentos? Usem apenas os pensamentos como uma janela. Olhem através dos pensamentos para as necessidades que estão por detrás. Ouçam as necessidades por detrás. Será um mundo totalmente diferente. Não ouçam os pensamentos. Finalmente conseguiram. Finalmente começaram a olhar através das palavras, dos pensamentos, para o que estava por detrás. E então, foi espantoso como num curto espaço de tempo, resolvemos o conflito. A minha parceira, Ruth Bibermeyer, estava comigo nesse momento e viu este milagre que surge sempre que ouvimos através das palavras. O que está por detrás delas. Sinto-me tão condenado pelas tuas palavras. Sinto-me tão julgado e rejeitado. Antes de ir, gostaria de saber: foi isso que quis dizer? Antes de avançar em minha defesa, antes de falar com dor ou medo, antes de construir esse muro de palavras, diz-me, eu realmente ouvi isto? As palavras são janelas ou são muros. Elas condenam-nos ou libertam-nos. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer. Coisas que significam tanto para mim. Se as minhas palavras não forem claras, vais ajudar-me a ser livre? Se pareceu que te humilhei,
If you felt I didn't care, Se sentiste que eu não me importei, try to listen through my words tenta escutar através das minhas to palavras the feelings that we share. os sentimentos que compartilhamos. Words are windows or they're walls. As palavras são janelas ou são They muros. sentence us or set us free. Elas condenam-nos ou When libertam-nos. I speak and when I hear, Quando eu falar e quando eu ouvir, let the love light shine que a luz do amor through me. brilhe através de mim. So, with your giraffe ears on, Com as vossas orelhas de girafa, ouvem os sentimentos por detrás das palavras. Ouvem as necessidades. every moment we have A cada feelings. momento temos sentimentos e necessidades. We're hearing the Então, truth. estamos a ouvir a verdade, o que está realmente vivo nesta pessoa Better agora. for you to hear only É that, melhor 'cause para then you vós don't que live in a ouçam world of apenas criticism isso, or judgment. porque assim não vivem Take num mundo away de all críticas e power julgamentos. from other people to Tiram dehumanize. todo o poder às outras pessoas de vos desumanizarem quando têm orelhas de girafa. You never have to worry about Nunca other precisam se people's preocupar reaction com to as what you reações de outras pessoas ao que vocês say. You dizem. can be honest with Podem ser honestos, You sem know, I medo, don't porque ever have to sabem. worry about how Não others tenho mais respond. o que me preocupar com o que o Only outro vai what ears I responder. have on Apenas to com as respond orelhas to que theirs. tenho para responder à But I sua can resposta. control that. Mas eu posso controlar I isso. can't control how others respond. Não posso controlar como os outros If I'm respondem. going to worry about something I E can't se vou me control, preocupar com I'll algo que não become a posso nice, controlar, good person. vou me tornar uma boa pessoa morta. I'll be afraid to reveal Vou myself. ter receio Okay, de what me if they say revelar this? por Who cares medo. what they E se eles disserem isto? If you have giraffe Que ears on, importa it's a o que eles gift. dizem? All they're Se saying. tiverem orelhas de girafa, é um dom. Tudo o que estão a dizer So é por let's hear the favor, please por favor. behind the message. Então vamos ouvir o por First favor read off the por trás da message, mensagem que and then ouvem. let's hear how you Primeiro heard the leiam a feelings and mensagem meanings behind e depois vamos ouvir como ouviram os sentimentos e as necessidades por detrás delas. Participante. What I expect my daughter would say O que presumi was, que a minha I filha can't diria control foi: myself when I'm so Não angry. consigo controlar-me quando estou tão irritada. Marshall, não consigo controlar-me quando estou tão When I irritada. thought about it, Participante. I E quando would think I pensei could sobre say, isso, "Are you feeling achei que poderia dizer: frustrated because you está a were se needing sentir some other frustrada ways to porque express está a your precisar de algumas outras formas de expressar tua raiva? That's what I Marshall, asked you to do. foi isso que To try pedi to que hear the fizessem. feelings and Tentar needs, ouvir and os even if sentimentos e that's not necessidades. accurate, E mesmo que não tenha sido notice what exato, it does, even if reparem no it's que wrong. faz. Mesmo que esteja errado, It demonstrates a demonstra um value. valor. It demonstrates Demonstra that que you value valorizam o what's que está alive, vivo nesta pessoa, that you're taking the que estão time a dispensar tempo, to try to connect with a what's tentar alive. conectar-se com o que está vivo nesta pessoa. When people Quando as trust pessoas that that's what's confiam interesting, que é isso que vos interessa, já conseguimos resolver alguma coisa. Estão a ver? O que torna difícil de resolver as coisas é quando as pessoas sentem que outra pessoa só está interessada em ganhar. Eles não se importam comigo, só querem mostrar-me que eu não deveria fazer isto. Mas, ao apenas pararem e tentarem conectar-se, demonstrated demonstram um powerful valor value, poderoso, value what's alive. que valorizam o que está vivo nela. Okay? Está certo? Another one. Yes. Mais um? Sim? Participante. Em relação ao meu filho, estás a sentir-se estressado, confuso, porque estás a precisar de ajuda? Marshall, That's the idea. Again, é essa a even if ideia, it's de not novo, accurate, mesmo que não it gives esteja you- correto. it- notice, even Notem if it's que not mesmo que accurate, não it brings esteja the other correto, person's chama a attention atenção to da their outra needs. pessoa para as suas Gives necessidades, them a chance to correct it. dando-lhe a oportunidade de corrigir. Better to be guessing É melhor wrong what a enganarem-se person a needs ouvir qual a necessidade de than uma to hearing pessoa what they think. do que ouvirem o que elas You'll pensam. be living in a different Quando estão a world when tentar you are trying conectar-se to com as connect with their necessidades needs dela, than the world you'll be vão living estar a in if viver you num hear what mundo they diferente daquele que vão viver se ouvirem o que ela pensa. Participante. Preciso de ajuda na abordagem dos sentimentos e necessidades por detrás da resposta que obtive, que foi uma das coisas que disse antes do almoço, que pode ser a mais perigosa quando alguém faz um pedido e a outra pessoa diz, sim, vou fazer isso. Marshall. Yeah. Sim. Participante. Pode ajudar-me? Quero dizer, eu podia adivinhar. O que escrevi foi: estás a sentir dor porque estás a necessitar de reconhecimento pelo trabalho que estás a fazer? Marshall. I like that. Está bom, gosto disso. But go ahead with the Participante. Mas parece que há um enorme salto entre a resposta sim, vou fazer isso, e eu fazer essa pergunta. Marshall. Yeah, it's Sim, you're você trying está a to tentar sense what's percepcionar o really que está behind it. realmente por detrás disso. Essa é uma das duas formas de girafa. A outra possibilidade, que também seria girafa, é dizer treta em girafa. Participante. Como é que diz treta em girafa?
Marshall. I'm feeling Estou a uneasy sentir-me with your desconfortável com o teu está bem. okay. I wish I could trust it, but I Gostaria de don't. I'd poder really like you confiar to nele, take mas não a moment confio. and really Gostaria tell me whether realmente it que would meet tirasse your um needs momento to do as I e me dissesse se estaria a atender às tuas necessidades, So that's when I fazer would como te guess that pedi. the okay isn't okay. Então, isso é o que faço quando acho que how está I would bem. say both Não é should be. realmente estar bem. Portanto, é assim que diria treta em Giraffes are girafa. not nice. As girafas não são As much as I simpáticas, think the violence in the tanto world que is acho created que a by nice violência people. no mundo é criada por Don't pessoas mistake the word simpáticas. nonviolence Por isso, as being não nice. confundam o termo não violência com ser simpático. Participante. Are you feeling Está a se abandoned? sentir abandonada? feeling. Marshall, não é um sentimento, é um pensamento. Não encorajem chacais a pensar dessa forma. Participante. Are you feeling Está a sentir afraid medo? Now we're Marshall, cooking. agora estamos lá. because you are needing Participante. Porque estás a reassurance necessitar de segurança? Marshall, agora estamos lá. Participante. De que não vou desaparecer? De que as tuas necessidades serão levadas em conta? Deixem-se fora das necessidades da outra They can live pessoa. without you. Elas podem viver sem vocês. All of their needs can be Todas met as suas without necessidades podem ser satisfeitas sem vocês. Participante. Como poderia satisfazer as tuas How could I necessidades? satisfy your Marshall, needs? That's a isso jackal é uma question. pergunta chacal. That Esse kind tipo de of question, pergunta, if the other se a person is outra smart, pessoa they'll for take the Fifth esperta, Amendment. invocará a quinta emenda. Yeah. Participante. This was an Isso foi answer uma to, resposta a quando a minha filha when disse: my daughter falas said como you se sound estivesse a like ler um livro. you're reading from a book. Marshall, falas como se estivesse a ler um livro. Participante. And I say, E eu diria: "Are you estás a feeling se sentir scared, separate, assustada, or separada, alienated? alienada? And are you needing E to estás a be necessitar responded de to uma in a resposta genuine, de maneira heartfelt way?" sincera e genuína? Marshall. Sim, But you're doing it again mas when you estás do a that. fazê-lo outra vez quando fazes isso. So, with such a Então, jackal com for a chacais while, desses, until por um you tempo, make clear to até them que lhes why you're deixe doing claro it, porque so they está will a have fazer less isso e distrust eles of it, tenham menos you would do desconfiança just disso, as you faria said, exatamente como but disse, silently. mas em silêncio. Participante. Silently. Em silêncio? Don't Marshall, think we sim. have to do Não this out pense que loud temos for que it to be fazer isto em powerful. voz alta para que seja poderoso. It can be Pode powerful ser if we don't poderoso say a mesmo word, se não dissermos uma as palavra, long as where desde our que o lugar attention is onde a nossa atenção esteja seja aqui. so you might Está a have ver? heard just that, Pode ter ouvido but maybe not have said precisamente it out isso, loud. mas talvez não tê-lo dito em voz alta. Yeah, see, that's all Isso you é can hear tudo with que a pode giraffe. ouvir com as orelhas de girafa. E pode ouvir isso mesmo que esteja em silêncio. Não tem de dizê-lo em voz alta. Pode apenas tê-lo escutado. Mas vai mostrar que a sua atenção está aqui, a partir dos seus olhos. Porque quando estamos a ouvir o que está no coração de uma pessoa, os nossos olhos são diferentes do que quando estamos a ouvir uma crítica Or when we're making a criticism. ou quando estamos a fazer uma Our crítica. eyes, it's not Então, subtle. estão a ver? Os nossos olhos não é subtil. Now, the advantage of being Agora, a able to say it vantagem out de ser loud capaz de dizê-lo is em the voz person can alta correct us é if que a we're not pessoa pode corrigir-nos se não estivermos But even if certos. we don't say it Mas out mesmo loud, que não digamos em voz we live alta, in a different vivemos world num when we're mundo connected diferente here quando estamos a than when conectar-nos we're aqui hearing criticism. do que quando estamos a ouvir críticas. Participante. This is a Isto é uma pergunta séria. the question would be that I would have O que asked teria perguntado seria algo como: eu gostaria que me pedisse ajuda se precisares. if you need it. Yes. Marshall. And then the Sim, person e depois a responds, pessoa responde: I am participante. afraid of Tenho becoming a receio de me burden. tornar um fardo. that's Marshall. a Agora pretty é almost a giraffe. é quase uma resposta How do you girafa. respond to Então, this person? como I'm respondem a afraid of esta becoming a pessoa? burden. Tenho medo de me Now, if tornar you're um a jackal, fardo. you would Agora, say, se fosse "No, um you chacal, wouldn't be a burden." diriam: não, não serias um fardo. So if you're a jackal, Se you would forem try um to chacal, reassure. vão tentar tranquilizar. Os chacais tentam curar as pessoas em sofrimento. They try to give reassurance, Tentam dar try to make tranquilidade. it better. They Tentam can't torná-lo stand melhor. pain. Eles não Immediately suportam a make dor. matters worse Eles imediatamente by trying to pioram a get rid of the situação, pain. tentando livrar-se da dor. In the book, No When livro, Bad Things quando Happen coisas to más Good People, acontecem a pessoas boas, written by Rabbi do Rabi Harold Harold Christian, Christian, he's talking about a ele very fala sobre uma tragic altura time muito in his trágica life na sua when vida, his oldest quando son seu is filho dying. mais velho está a morrer. And he E ele said, disse: "What could o be que poderia ser pior watching que my ver o meu son filho die? morrer? O que What could poderia be ser worse pior were the things foram that as coisas good que as people pessoas were boas telling me to estavam a make me feel dizer-me better. para me fazer sentir melhor, Made que me me feel fizeram worse. sentir pior. E o que poderia ser ainda mais Could be even horrível que more isso? horrible than that. O que elas estavam a What they fazer, were doing, o que elas what estavam they a were dizer saying que me that fez made me sentir feel worse pior were eram exactly exatamente the as things coisas I que had been eu saying tinha to other estado a people dizer a for 20 outras years in my pessoas role as a durante rabbi. 20 anos no meu papel como rabi. See, he had Ele been tinha estado a responding by trying to responder make it tentando better. melhorar as coisas.
Então, não queremos fazer isso agora. Esta é uma mensagem importante. Bem, tenho medo de vir a ser um fardo. Vá, coloquem as orelhas de girafa. O que está esta pessoa a sentir e a necessitar quando diz isso? Participante. Estás a sentir, Marshall, medo. Já vos disseram o sentimento. Isso é fácil. Então estás a sentir medo. Por quê? Por que estão elas com medo? Participante. Que não confias na minha oferta para ajudar? Marshall. Agora expresse isso numa necessidade. Precisas de alguma garantia? Participante. De que eu vou realmente estar lá? Marshall. Não. Preciso da garantia de que se estiveres lá, vai estar a fazê-lo por ti e não por mim. Percebem? Elas querem ter a certeza de que se vocês estão a dar por autoplenitude, não abnegação. Participante. Mas e se você não estiver 100%? Marshall, não o faça. Sugiro que siga o conselho de Joseph Campbell. Quando ele, tendo escutado todos os mitos básicos do mundo e as religiões básicas, concluiu que se há uma coisa sábia que parece presente em todas as religiões básicas, é esta: não faças nada que não seja divertimento. Sim, não faça nada que não seja divertimento. E será divertimento se estiverem a satisfazer as vossas próprias necessidades. Por isso, não façam coisas por outras pessoas. Participante. Bem, a única maneira correta para... Marshall, espere. As suas orelhas caíram. Coloque as suas orelhas de novo. Porque se tiver as suas orelhas, nunca ouvirá a palavra correto. Ela não existe. Se ouvir a palavra, vai ser tóxico. Nunca ouça outra pessoa dizer-lhe o que é correto. Não é bom para elas. Não é bom para si. Bom, então ouça apenas sentimentos e necessidades. Já te disse 30 vezes, você não ouve. Meu Deus, não consegue ver esta cama? Participante. Faz tu mesma. Outro participante. Eu ouço. Marshall. Não ouves. Está a comprovar agora que não ouve. Se estivesse a ouvir, não dirias eu ouço. Participante. Não é engraçado como ele entra sempre em cena? Marshall. Então, o que esta pessoa está sentindo e necessitando? Deixe-me ajudá-lo. Quer que eu ajude com este chacal? Deixe-me colocar aqui umas orelhas de girafa. Bem, Chacal, o que se passa é que é frustrante quando se tem um certo sentido de ordem e realmente se gostaria de ter essa ordem mantida na casa? Bom, isso é uma parte do problema, mas não é só isso. É que eu lhe disse tantas vezes. Então você se sente magoado porque tem a necessidade de sentir que suas necessidades importam? Sim, é como se o que eu digo não significasse nada para ele. Ele não se importa. Então o que realmente te magoa nisto é a sua necessidade de sentir que você conta, que as suas necessidades contam? Sim. Então, como se sente quando ouve o chacal dizer isto? Participante. Sinto-me como se não... isso não é um sentimento. Marshall, fico contente que tenha notado. Participante. Sinto-me confuso. E... principalmente porque não consigo identificar as necessidades que estão a ser expressas. Marshall, então gostaria mesmo de poder ouvir uma necessidade como esta, quando ela de fato está a acontecer? Participante. Sim, gostaria disso. Marshall. Não ages como se gostasse. Calma, Chacal. Isso não vai facilitar as coisas para você, Chacal. Isso não vai facilitar as coisas. É difícil acreditar que ele se importa o suficiente com o que realmente importa? Sim, sabe? Porque eu disse a ele repetidas vezes. Então é realmente para ti uma questão de saber se as tuas necessidades importam? Participante.
Sinto que não é tanto pelas camas ou a louça. the beds or the dishes. Sinto que é outra coisa. It's something else. I'm just telling you Acabei what de te it is. dizer que é. It's the É o general receio fear geral I que have tenho that de my que needs minhas don't matter. necessidades não tenham importância para ti. How do you feel when the jackal Como tells se you? sente quando o chacal lhe diz isso? Participante. Still confused. Ainda confuso. What makes you Marshall, confused? o que o faz confuso em relação a I don't know isto? how to respond to those Participante. needs. Porque não sei como responder a essas necessidades. What it would take Marshall, is o que just seria empathy. necessário é apenas If you could empatia. just feel the Se ela empathy pudesse that I pelo just menos sentir a empatia que eu acabei de lhe dar, Just say, "Are you se lhe feeling pudesse in apenas pain? dizer, Do you have need for estás a se reassurance sentir that your magoada needs matter?" porque tem a necessidade de garantia que as suas necessidades importam? Sim, tentei dizer isso durante tantos anos, você não ouve. Participante. Comes in, I guess now I'm Suponho que feeling agora sad ainda me because I'm sinto not triste, meeting, porque ainda não estou entendendo as necessidades. the needs. Marshall, Hold your sadness. contenha a sua She tristeza. needs more empathy. Ela necessita mais de empatia. See, this is what often happens. We get Isto to é o our que feelings acontece too muitas vezes. Chegamos aos nossos sentimentos muito quick. My rápido. help, we just got Com a minha ajuda, started. nós This- apenas this is not the começamos. end. Nós There's a lot apenas. more pain Isto in não there é o that she fim. needs empathy. Há muito mais dor para a she qual ela can precisa de heal. empatia, So, antes de ela Marco, conseguir ouvir a sua I hear tristeza. you that for you the Então, real painful Chacal, issue here estou a is ouvir que para ti a verdadeira questão dolorosa aqui é não estares confiante de que as tuas necessidades importam. not in my As minhas family, necessidades nunca importaram em nenhuma relação, não na minha família e não agora. so what's real painful Então, is for you to o feel que é that realmente things doloroso matter. para This ti é has been sentir going que on as a tuas long time. necessidades importam? E isto já se passa há muito tempo? Sim, Yes, I do everything I can. tenho I've feito told tudo o you que over posso. and over Tenho lhe again. dito vezes sem conta. So you do everything Então you fazes know tudo o que how, and sabes? when your E needs quando as still suas don't get necessidades responded continuam to, sem you ser do. atendidas, realmente Yes. dói? Sim. Now, see, it hasn't been easy for Agora me to give vejam, this não tem jackal sido empathy. fácil para I was mim wanting to dar a jump in and empatia a educate este him. chacal. The way you're Estava a asking for querer it, Jackal, I agarrar think nele is gonna e make it hard educá-lo, for people to give mas it a to you. forma como estás a I pedir wanted isto, to say chacal, that almost every time. acho que faz com que seja mais I had difícil to take a deep breath. darem-te isso, percebes? Empathic connection Queria before dizê-lo a education. todo momento. Então tive que respirar fundo e focar-me. Conexão empática antes de educação. Agora não é o momento de educar, que a forma como estás a pedi-lo vai tornar muito difícil. Que alguém sem orelhas com superpoderes de girafa possa ouvir as tuas necessidades. Participante. Uma pergunta sobre isso. A situação não exige algum tipo de resolução ou solução? Marshall, sim, sim. E a resolução, a solução vai encontrar-nos quando a conexão When the estiver lá. connection is there. Now, what connection? You Que see, conexão? Veja. here's your wife's needs. Aqui estão as necessidades de sua esposa. Here's your needs. E aqui estão as suas necessidades. When she, Quando ela ouve as suas Here's your necessidades, without hearing any criticism or demand, e você ouve as necessidades dela sem ouvir qualquer you crítica ou hear her exigência, needs without any criticism and demand, the solution will find you. a solução vai encontrá-la. Conflict will resolve O itself. conflito It does need to resolve-se be por si. resolved. Precisa realmente But de what ser most of resolvido. us do, we Mas skip this o que a maioria de nós faz and é go right to here. saltamos isto e vamos direto para aqui. For example, Por exemplo, I sometimes do por vezes faço workshops workshops just with married couples, apenas com other casais people living together in a love ou relationship. outras pessoas que vivem juntas numa relação amorosa. And what we do to begin the E o que workshop, fazemos para we começar o identify the workshop? couple Identificamos who o casal has que teve um had conflito. a conflict, the longest outstanding conflict that could not be O resolved. conflito pendente mais longo que não pôde ser resolvido. And I make a prediction, and it's right. E eu My faço uma prediction has been previsão, accurate e está in certa. in A minha maybe, predicação I'm tem sido sure, at precisa em least todos, 75% em of talvez... cases. But my Tenho a prediction is certeza this, de que em pelo menos that we will 75% resolve dos the casos. conflict within A minha 20 previsão minutes. é a seguinte, que vamos resolver o conflito em 20 Within minutos. 20 minutes from the point at which Após 20 minutos, a partir do both parties momento can em tell me what que the other party is ambas needing. as partes me conseguem dizer o que outra pessoa está a necessitar. Okay? Está Now, bem? one time we Agora, found a uma vez couple married encontramos um casal com 39 years. 39 anos de casamento. 39 years had a conflict. 39 anos em conflito. Não tinham sido capazes de resolver este conflito. The wife said to me, A "Marshall, I pessoa can tell disse-me, you Marshall, now,
Posso We're not dizer-lhe gonna be able agora to mesmo, resolve this within- não vamos ser capazes de resolver isto em 20 We have a minutos. good marriage, we communicate Temos well. um bom casamento, comunicamos this is bem, just one mas of those esta é apenas uma things daquelas that coisas different people em and que we just somos have a pessoas conflict. diferentes e simplesmente temos um conflito. said, "Let me Então eu correct disse, one thing. deixe-me I didn't corrigir say uma we're coisa. gonna Não resolve disse it que within vamos 20 resolvê-lo em 20 minutos. I said Disse within que dentro de 20 20 minutos, a partir do momento em que ambos conseguiram dizer-me o que a outra parte necessita. Disse ela. Marshall, estamos casados há 39 anos e temos conversado sobre algo quase todos os dias. Posso dizer-lhe, nós entendemos-nos. O problema não é esse. Somos apenas duas pessoas diferentes no que toca a isto. Bem, disse eu, já me enganei antes. Posso com certeza estar enganado desta vez. Mas vamos ver. Vamos descobri-lo em 20 minutos, portanto. Primeiro, diga-me quais são as necessidades dele nesta situação. Ele não quer que eu gaste dinheiro nenhum. Ele responde imediatamente. That's ridiculous. Isto é ridículo. 39 years of communication. 39 anos de comunicação. Now, first of all, Agora, doesn't em want primeiro me to lugar, spend any money não is quer not que eu a need. gaste dinheiro nenhum, não é uma necessidade. Necessidades e estratégias precisam de ser separadas. Eles têm estado a falar sobre quanto dinheiro ela poderia ou não gastar. Mas a questão mais importante era quem toma conta ou não do livro de cheques. Ele controlava unilateralmente o livro de cheques, que era, na realidade, o principal problema entre eles. Mas isso estou a dizer, nem quero ainda o casal a falar sobre as estratégias e as soluções, até que a conexão esteja lá. Quando a conexão está lá, os conflitos geralmente resolvem-se por si. Então, assinalei-lhe, não, isso não é uma necessidade. E mesmo que fosse, repare que ele está a dizer que não é correta. Ela vai, está bem, deixe-me então dizer-lhe quais são as necessidades dele, Marshall. Está a ver? Ele é tal e qual o pai dele. Ambos têm uma mentalidade depressiva quando se trata de dinheiro. Disse eu. Pare. Agora estou a ouvir um chacal psicanalítico. Agora vai demorar outros 39 anos se entrar por aí. Não estou a pedir uma análise da personalidade dele. Estou a perguntar quais são as necessidades dele. Ela não sabia. Depois de 39 anos, ela não tinha noção, consciência das necessidades dele. Então disse-lhe a ele, bom, ela não sabe, por que não lhe diz? Bem, Marshall, deixe-me dizer-lhe quais são as necessidades dela. Veja, ela é uma mulher adorável, uma mulher encantadora, uma mãe maravilhosa, uma esposa maravilhosa. Mas quando se trata de dinheiro, é completamente irresponsável. Aqui vem outros 39 anos. Estão a ver? Eu perguntei por uma necessidade e ele deu-me um diagnóstico. E claro, ela imediatamente diz, isso é injusto. Eu disse, esperem. Bom, podia ver que eles não tinham uma literacia sobre necessidades. Por isso, tive de emprestar-lhe as minhas orelhas. Com orelhas de girafa, claro que estou consciente de que todos os juízos, ela é totalmente responsável, são uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Estão a ver? Então, se ela tivesse tido estas orelhas, teriam sido capazes de resolver isto no primeiro ano de casamento deles. Mas não as tinha. Ela estava a levar a peito. Por isso, dê-lhes uma ajuda. Eu disse, quando diz que ela é irresponsável, sente-se assustado e precisa de assegurar que a família está protegida economicamente? Ele disse, é exatamente isso que quero dizer. Bem, não era o que ele tinha vindo a dizer há 39 anos. Mas ele não sabia como falar dos seus sentimentos e necessidades. Ok, então tenho as necessidades dele identificadas. Ele estava assustado, queria proteger a família economicamente. Virei-me para a mulher dele e disse, poderia dizer-me o que ouviu dizer? Mas porque eu, sabe, uma vez passei um cheque sem cobertura, quando nos casamos, sabe, agora ele pensa... Desculpe, espere aí. Notem que a primeira palavra que ela disse foi, mas... Vejam, ela não sabe a regra girafa fundamental. Nunca coloquem o verbo mas perante uma pessoa irritada. Eu disse, quais são os sentimentos e necessidades dele? Mas, não. Quais são os sentimentos e necessidades dele? Quer que eu repita? Sim. Ouço-o dizer que está assustado. Bem, mas espere. Acalme-se. Ouça os sentimentos e necessidades dele, mas vejam que depois de 39 anos de imagem de inimigo, não é fácil para alguém mudar estas imagens.
Uma vez que tenhamos uma destas imagens na nossa mente, de incorreção por parte da outra pessoa, mesmo que elas estejam a expressar as suas necessidades, não as ouvimos. Essas imagens de inimigos são difíceis de largar, percebem? Então, ela tem estado a vê-lo como forreta e tendo esta mentalidade depressiva durante 39 anos. Portanto, ela não consegue ver o ser humano por trás da sua imagem. Eu disse, deixe-me repetir outra vez. Ouço-o dizer que está assustado, porque necessita de proteger a sua família economicamente. Poderia dizer de volta? Sim, ele acha que sou irresponsável. Vamos tentar de novo. Depois de mais 3 repetições, finalmente, ela conseguiu ouvir as necessidades e sentimentos dele, separados dos seus julgamentos. Sim? Participante. Tentou criar empatia com ela em algum momento ou simplesmente ficou a repetir a necessidade dele e a tentar fazer com que ela... Marshall, sim, depois de ter tentado 2 vezes levá-la a ouvi-lo, consegui perceber que ela estava a sofrer demasiado para ouvi-lo. Então tive de fazer o que acabei de demonstrar assim. Na verdade, precisei de lhe dar alguma empatia de primeiros socorros, antes que pudesse puxá-la pelas orelhas para levá-la a ouvi-lo. Se depois de tentar 2 vezes puxar o chacal pelas orelhas, é difícil fazer isso, porque eles continuam a tentar morder. Então recuei. Então realmente dói quando houve críticas? Sim, sim, quer dizer, blá 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 blá. Sim, então realmente necessita que confie em você. Sim, blá 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 blá. Agora gostaria de repetir o que ele disse e gostaria que me dissesse o que ouviu. Então tive de limpar um pouco a bagunça antes que pudesse... Vejam, cada imagem que ela ouviu no passado, cada crítica que ela tinha ouvido durante anos, de que ela era irresponsável, agora é difícil para ela ouvir a necessidade que estava a ser expressa desde o princípio por detrás disso. Então, finalmente, levei-a a ouvir os sentimentos e necessidades dele. Bom, estamos a meio do caminho. Agora isto quase me levou 1 hora. Agora tento ajudá-la. Então, poderia dizer-me quais são as suas necessidades? Bem, apenas porque eu passei um cheque sem cobertura antes, não significa que eu vá fazê-lo outra vez. E ele disse, sim, mas entretanto, podíamos ficar sem dinheiro. Desculpe-me, desculpe-me. Então, já se sente frustrada, e se ouvir corretamente, tem uma necessidade de um pouco de confiança, de que pode aprender a gerir o dinheiro. Sim, está bem. Marido, poderia dizer-me de volta? Sim, vamos ficar sem dinheiro. Até lá. Com licença, com licença. Poderia dizer-me quais são os sentimentos e necessidades dela? Gostaria que eu repetisse? Sim. Está bem. Cerca de mais 3 repetições, ele ouve-a. Não demorou 20 minutos a resolvê-lo a partir deste momento. Sempre que entro em situações onde houve uma série de conflitos, nem permito que as pessoas falem em estratégias até que estejam conectadas ao nível do coração. Estive a trabalhar com 2 tribos no norte da Nigéria, uma tribo cristã e uma tribo muçulmana. 1/4 da população morta num ano. 1 em cada 4 pessoas mortas. Levou a minha colega 6 meses a conseguir que eles concordassem a entrar numa sala juntos. Durante esses 6 meses, 60 pessoas morreram. Ou seja, durante o tempo que demorou a conseguir tê-los todos juntos numa sala, 60 pessoas morreram. Agora, não é o marido e a mulher que tenham em extremos opostos da mesa, mas os chefes de 2 tribos. Comecei da mesma maneira que fiz com o marido e a mulher. Gostaria de ouvir-vos expressar as vossas necessidades. Que necessidades não estão a ser atendidas? Estou prestes a adivinhar antes do tempo que não vou obter uma resposta à minha pergunta. Porque se as pessoas tivessem estado a comunicar ao nível da necessidade, não teriam sido mortas 100 pessoas. Então não fiquei surpreendido quando, em vez de obter uma resposta à minha pergunta, obtive isto. Estas pessoas são assassinas! Vocês têm tentado nos dominar! Vejam, perguntei por necessidades, recebo diagnósticos. Então, exatamente como com o marido e a mulher, coloco as minhas orelhas. Traduzo cada afirmação numa necessidade. Levo o outro lado a ouvi-la. Não foi fácil. Tive que realizar um monte de empatia de primeiros socorros para conseguir. Pois, quando tem um homem com esta imagem de assassinos, foi algo como... Então está com medo de qualquer uso de violência para resolver conflitos e quer algum acordo para resolvê-lo de uma outra forma? Sim, exatamente. Está bem. Poderia dizer de volta o que ouviu? Então por que matou meu filho? Portanto, não foi muito fácil.
Mas, de qualquer maneira, levou-me a cerca de 1 hora de novo para conseguir uma necessidade expressa, uma necessidade ouvida. E um dos chefes, que não tinha ainda falado, disse-me: se soubermos como nos comunicar desta forma, não teremos de nos matar uns aos outros. Vejam que só levou 1 hora para perceberem que, se conseguirem estar simplesmente conectados ao nível do coração, ninguém tem de morrer. Há uma abundância de recursos para atender às necessidades de todos, mas perdemos isso quando nos metemos nas nossas cabeças e começamos a analisar em termos de erro. Sim, participante, será que este entendimento de necessidade se desenvolve numa espécie de dar e receber? Mas uma pessoa iria ceder às necessidades da outra pessoa? Marshall, não se trata de compromisso em girafa. Não é necessário comprometer-se. As necessidades de todos podem ficar satisfeitas. Ninguém tem de ceder. Ninguém tem de abdicar de nada. Participante, porque eu concordo com o que tem a dizer. E especialmente quando se trata de fazer coisas pelas outras pessoas, porque a minha teoria é, se eu fizer alguma coisa por alguém, isso dá à pessoa poder sobre mim. Marshall. Bom, deixe-me colocar desta forma. Se fizer qualquer coisa que envolva ceder, ambos pagam por isso. Não foi resolvido. Vai criar problemas. Participante. Então, há um diálogo de necessidades ou uma literacia de necessidades que mencionou que... Marshall, tem uma literacia de necessidades no meu livro. E se quiser desenvolver a sua literacia de necessidades, sugiro-lhe que faça a seguinte atividade. Primeiro, identifique os seus chacais mais frequentemente utilizados. Aqueles que usa mais. Depois, aqueles de que tem mais medo. Faça-o dessa forma. Primeiro, faça uma lista de como fala para si mesmo quando é menos que perfeito. E aqueles de vocês aqui que disserem que são perfeitos, terão de saltar esta parte. Mas para aqueles que não são perfeitos, façam uma lista de como é mais provável falarem para vocês mesmos que são menos que perfeitos. Então, essa é a lista chacal número 1. De seguida, faça uma segunda lista. Quais são as mensagens chacal que o invadem quando está com raiva de outras pessoas? Então, quando está a julgar outros e está com raiva, o que é mais provável estar a dizer a si mesmo? Ou em voz alta sobre outra pessoa? Então, essa é a lista chacal número 2. Lista chacal número 3. Liste aquelas coisas que, quando outras pessoas as dizem, no momento, responde defensiva ou agressivamente. E coloque nessas listas coisas de que tem tido tanto medo que as pessoas possam pensar de si que se tornou numa boa pessoa morta para evitá-los. Por outras palavras, coloque nessa lista não apenas o que as pessoas têm dito que o deixaram na defensiva, mas coisas que o aterrorizam que elas possam dizer. Bom, agora faça esse exercício para construir a sua literacia de necessidades. Retorne a essa primeira lista de o que diz para si mesmo quando é menos que perfeito. Agora, para cada julgamento, pense no que possa ter sido o estímulo para isso. Temos de relacionar cada um deles a um contexto específico. Então, diga para si mesmo, digamos que a primeira coisa que tem na sua lista número 1, que coisa estúpida de se fazer. Certo? Pense no que possa ter feito para estimular isso. Certo? Em seguida, coloque orelhas de girafa e ouça a necessidade por trás do estúpido. Estou a dizer que todos os julgamentos são expressões trágicas de necessidades não atendidas. Pergunte a si mesmo, quando digo a mim mesmo, naquela situação, que estúpido, que necessidade estou a expressar através desse julgamento? Que necessidade minha não está a ser atendida? E é aqui em que pode usar a primeira lista no meu livro. Se não conseguir descobri-la por si mesmo, basta olhar para a lista e o seu corpo dir-lhe-á quando estiver perto. Realmente, porque, sim, é esta que é a minha necessidade. Veja, a necessidade chega muito mais perto da verdade do que qualquer julgamento que faça sobre si mesmo. Então, faça o mesmo para cada item da lista. Segundo, o que diz a si mesmo quando está revoltado com os outros. De novo, identifique concretamente o que a outra pessoa possa ter feito para estimular isso. Depois pergunte-se a si mesmo, quando julgo pessoas como idiota por fazê-lo, que necessidade minha não estava a ser atendida naquela situação? Novamente, tente adivinhá-la sem a minha lista, mas se não conseguir encontrá-lo, olhe através da minha lista para encontrar o que mais se aproxima. A terceira lista,
o que os outros lhe dizem que o tornam defensivo. Pratique colocando as orelhas de girafa. Imagine o que fez para estimulá-lo. E nessa situação, adivinhe quais eram as necessidades da outra pessoa, que não estavam a ser atendidas. Então, está a ver? É apenas aprender uma nova linguagem. Aprender a, em cada vez que há este julgamento chacal, tão rápido quanto possível trazer-se de volta à vida. Ou, mais especificamente, conectar-se às necessidades. Necessidades são vida. Sim? Participante. A minha pergunta é, eu nunca sei o que fazer quando sei que nunca vou atender às expectativas de outra pessoa em relação a mim. Marshall. Sim. Bem, primeiro de tudo, nunca ouça uma expectativa. Isso são pensamentos. As expectativas são pensamentos. Não os ouça. Não ouça sequer expectativas. Ouça aquilo que é a necessidade. Qual é a necessidade a que a pessoa lhe está a pedir para atender? Não quer viver à altura das expectativas, mas é divertido atender às necessidades. Participante. Acha que os seres humanos podem sempre satisfazer as necessidades de outras pessoas se elas forem reais? Marshall. Todas as nossas necessidades podem ser satisfeitas. Não penso que tenha de o fazer. Há vários bilhões de outras pessoas que podem satisfazer as necessidades da outra pessoa. Mesmo que pudesse fazê-lo, pode escolher não fazê-lo. E isso não será um problema. A outra pessoa pode ouvir um não. Se primeiro sentirem empatia pelos seus sentimentos e necessidades, isso vai deixá-la sentir que, pelo menos, os seus sentimentos e necessidades importam. Participante. Certo, faz sentido. Marshall. Sim, mas novamente, tem de saber como dizer não em girafa. Participante. Seria bom para mim aprendê-lo. Marshall. Bem, deixe-me ajudá-lo. Nunca use as seguintes palavras quando estiver a dizer não em girafa. Não. Não posso. Não quero. Não tenho tempo. Não é possível. Agora sabe como não fazê-lo, certo? Agora aqui vai como fazê-lo. Para dizer não em girafa, precisa de ter a noção de que um não é uma expressão fraca de uma necessidade. Então diga a necessidade que a impede de dizer sim. Pedido inaudível. Resposta de Marshall: não. Então, se tivesse orelhas de girafa neste preciso momento, não me teria ouvido dizer não. Teria dito, qual é a necessidade do Marshall que está a impedi-lo de dizer sim? E poderia ter me dito de volta, Marshall, está a necessitar de concluir outras coisas que gostaria de fazer agora? Está a ver? Teria tentado ouvir a necessidade por detrás do não. Então, o que disse foi, todos os nãos são expressões trágicas de uma necessidade. Portanto, diga a necessidade que a impede de dizer sim. Não diga não. Participante. Da maneira que tenho isto enquadrado, sinto como se fosse respondendo às expectativas de uma pessoa. Portanto, é um ambiente de trabalho. Sente medo de ser responsabilizado pela qualidade e quantidade de trabalho que estou a fazer? E isto é para um supervisor. Marshall, sente-se assustado e necessita de se proteger? Essa poderia ser a necessidade que o ouço adivinhar. Sente-se assustado e necessita de se proteger desta maneira? Participante. Acho que quando ouço isso, sinto medo. Porque estou a inferir que há um perigo e que eles têm um receio de algum perigo. Marshall. Se isso é o que está a adivinhar que está vivo neles, não está a dizer que está certo. Nunca dizemos, estás a se sentir. Dizemos sempre, estás a se sentir? Podemos estar errados, mas estamos a tentar clarificar o que se passa com esta pessoa. Sente-se assustado e necessita de se proteger? Participante. E tirar a parte do meu desempenho fora disso. Marshall. Sim, participante. Está a dizer para tirar o eu para fora das orelhas de girafa. Marshall. Sim, ouça apenas os sentimentos e necessidades sem se incluir. Sabemos o que isso é, nesta situação. Estão a referir-se a algumas coisas que você tem feito ou não. Então, no contexto, estamos bem seguros do que se está a passar. O que queremos ouvir agora são os sentimentos e necessidades deles. Sente-se assustado e necessita de se proteger desta maneira? Agora, se isto se passa em muitos cenários onde as pessoas não estão acostumadas a ser abordadas sobre os seus sentimentos, a outra pessoa pode ficar muito chateada por estarem a falar sobre os seus sentimentos. Nesse caso, faça-o em silêncio.
Mas, se for uma girafa, houve sentimentos e necessidades em cada mensagem. Quer o faça em voz alta ou não. Politicamente, nós adaptamos quando poderemos fazê-lo em voz alta. Mas não permitimos nada mais na nossa consciência, além dos sentimentos e necessidades desta outra pessoa. Participante. Penso no que disse anteriormente, que não há nenhum compromisso em comunicação girafa. E então eu acharia educativo saber como foi resolvido o problema entre o marido e a mulher. E de que modo foi uma situação benéfica para os dois. Marshall, primeiro, uma vez que haja empatia, as pessoas sentem que os seus sentimentos e necessidades importam, o que é feito através da empatia. Não tem a competitividade, não tem a carga. Então, foi assim. Depois de ambos se terem ouvido um ao outro, ele soube que seria realmente doloroso para ela que ele não confiasse, que ela poderia aprender. E uma vez que ele se sentiu realmente compreendido, o quão assustado estava com a possibilidade de ela vir a fazer o que fez quando se casaram e a conta ficou a descoberto, ela conseguiu ouvir que ele queria proteger a família. Penso que a maioria das crianças de 6 anos poderia resolver os conflitos, que levam as nações a entrar em guerras, nas quais milhares de pessoas são mortas. Se o desse à criança de 6 anos, dizia, aqui estão as necessidades de ambas as partes, aqui estão os recursos. Estou confiante de que a maioria, aos 6 anos, poderia resolver o conflito. Portanto, nisto não é preciso um gênio. O que eles fizeram? Ela disse, quero um período de teste para aprender a fazê-lo. Primeiro, ele disse, tenho medo, porque, sabes, podias desperdiçar muito dinheiro a aprender. Então, ela concordou que, durante o período de teste, ele a supervisionaria, até que estivesse seguro de que ela sabia como fazê-lo. Bom, isso demorou cerca de 7 minutos. Mas eles não haviam sido capazes de lá chegar em 39 anos, por causa de todas as imagens de inimigo, da dor e assim por diante. Participante. Como lida com uma situação onde tem necessidades similares e tentam expressá-las um ao outro e sente, à medida que as emoções se acumulam, dada a vantagem competitiva aparente a trabalhar, que as nossas necessidades mútuas não estão a ser ouvidas por nenhum dos chacais? Então precisa de um terceiro para dar a ambos a empatia que necessitam para se ouvirem um ao outro. Assim, se 2 pessoas estão a sofrer, elas não sabem como dar empatia suficiente a elas próprias para que sejam capazes de ouvir o outro lado, então precisa de obter um terceiro para dar a empatia a cada uma delas, para que possam, de seguida, ouvir-se uma à outra. Participante. E esse terceiro deve estar juntamente com estes 2 indivíduos ou separadamente? Marshall. Há diferentes maneiras de fazer isso. Se estiverem juntos, há algumas vantagens. Mas poderia-se dar a empatia a ambos os lados separadamente. E depois ajudar a cada lado a ouvir o outro lado. E depois uni-los. Participante. Obrigado.